Amém? Quantos estão felizes? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. Vamos ler do versículo 17 ao 28 e ao final de cada versículo toda a igreja de Cristo diga amém. O pedido dos filhos de Zebedeu. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lição sobre a doutrina da cruz. Diga, a doutrina da cruz. Todos encontraram? Amém. E subiu Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: Que queres? Ela respondeu dizendo: Dize-me que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Diz-lhes eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Versículo 26, Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Feche a sua Bíblia, coloque a sua mão sobre o seu coração e feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos diante, meu Pai, das tuas sagradas escrituras. A tua palavra, meu Pai, que vai muito além da letra. A tua palavra que é espírito e que é vida. E nesta noite, meu Pai, nós vamos meditar, nós vamos aprender sobre a doutrina da cruz. Meu Pai, quanta confusão. Quantas pessoas, meu Pai, ainda têm a sua mente bloqueada e não entendem, meu Pai, sobre a doutrina da humildade, sobre a doutrina do auto-sacrifício, meu Pai, e sobre a doutrina da cruz. Meu Pai, sabemos que é um segredo, é um mistério espiritual. E que muitos, meu Pai, não conhecem, muitos não entendem, meu Pai. Mas eu te peço, pela tua virtude, pela tua graça, a tua unção, que esta noite a revelação possa tomar conta da nossa mente, possa possuir o nosso coração e a partir de hoje nos guiar e nos direcionar pelo caminho da verdade, que nos leva a assentarmos nos verdadeiros tronos e sermos verdadeiramente príncipes e princesas, sacerdotes reais. Quantos estão aqui para adorar o Senhor? Quantos estão aqui para receber a palavra de Deus? Amém. Alguns meses atrás, eu ministrei sobre a primeira lição sobre a doutrina da cruz. Naquela primeira mensagem sobre a doutrina da cruz, não foi fácil ministrá-la, foi um dia muito difícil, e de mesmo modo está sendo hoje. Um dia muito difícil, estive de cama ontem à noite, o dia todo, conversei com o apóstolo hoje pela tarde, e ele perguntou se ele gostaria, se ele poderia vir ministrar à noite. Eu falei que sim, mas ele falou: não, Deus já colocou no seu coração que você deve orar pelo povo hoje no final. Então vá, não se preocupe, que Deus é contigo e Deus vai te usar de uma forma especial hoje.
E eu acredito nisso. Quantos creem? Amém. Diga a doutrina da cruz. Amém. Nós lemos em Mateus 20, do versículo 17 ao 28, sobre os filhos de Zebedeu. De novo, os filhos de Zebedeu. Diga, de novo, os filhos de Zebedeu. Pergunta, por que, pastor, de novo? Porque é a primeira vez que se fala dos filhos de Zebedeu. Eu gostaria que você lembrasse a mensagem que foi ministrada algumas semanas atrás, em que Jesus com os seus discípulos estão de viagem, e eles passam por Samaria, e eles vão buscar um pouso, um lugar para que pudessem passar a noite. Mas vocês lembram que os samaritanos falaram que não era para recebê-los, que era para eles irem embora? E que os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, chegaram para Jesus e falaram, Jesus, podemos pedir fogo do céu para consumir Samaria? Lembram dessa parte? Lembram dessa história? Então foi o primeiro caso dos filhos de Zebedeu. E nós vemos que eles, tomados por um fanatismo, por um ódio, eles desejavam e pediram a autorização de Jesus para que houvesse uma oração e que do fogo, do céu, descesse fogo e todos os samaritanos fossem destruídos. Mas nós sabemos que o Espírito do nosso Senhor não é igual. Que o Espírito do nosso Senhor é dar a sua própria vida em resgate dos samaritanos, dos brasileiros, dos argentinos, da França, de Minas, que está sofrendo. E agora nós vamos ver o segundo caso sobre os filhos de Zebedeu. Diga de novo, os filhos de Zebedeu. Amém. E nós lemos o texto, eu quero que você localize, não só geograficamente, mas a questão cronológica. Quando acontece esse caso, em que os dois filhos de Zebedeu e a sua mãe vão conversar com Jesus, fazer um pedido, e em seguida Jesus conversa com os 12. Isso está acontecendo muito próximo de Jerusalém. É a última viagem de Jesus em que ele sobe a Jerusalém. É aproximadamente 10 dias antes dele ser crucificado. Então eu quero que você entenda que ele está em uma viagem, ele está passando por Jericó, subindo a Jerusalém, para se entregar e morrer na cruz. Isso está acontecendo provavelmente 10 dias, uma semana antes dele se entregar. Entenderam? Jesus está em uma viagem, passando por Jericó, rumo a Jerusalém, para se entregar e morrer. 10 dias, 7 dias antes dele ser crucificado. Tudo muito próximo, muito recente, tudo muito intenso está acontecendo próximo da morte de Jesus. E nós vamos ver que o ambicioso pedido dos filhos de Zebedeu por lugares importantes de honra ao seu reino foi feito, portanto, pouco mais de uma semana antes de Jesus ser crucificado. Tiago e João, enquanto todos os discípulos estavam esperando, ansiosos pelos seus tronos, todos os discípulos estavam esperando, ansiosos pelo seu trono. Lembram da semana passada? Do arco? Todos eles estavam esperando um trono e se tornarem príncipes, sacerdotes reais sobre as 12 tribos e sobre todo o povo, sobre Israel. Então, enquanto todos os discípulos estão sonhando e estão esperando, ansiosos como uma criança, por um trono, por um cetro, para se tornarem príncipes, governadores, nós vamos ver que esses dois irmãos, Pedro e Tiago, eles fazem uma conspiração. Diga, uma conspiração. Quem veio na quarta-feira na mensagem da pastora sabe o que essa palavra quer dizer. Diga, uma conspiração. E eles armam, e eles tramam, e eles usam a mãe dele. Nós lemos o texto, e o que eu acho muito interessante é que a mãe deles, ela faz uma cena digna de um Oscar. Salomé
era a atriz principal dessa cena. E deve-se admitir que ela desempenhou bem o seu papel. Ela se ajoelhou-se perante Jesus, como se estivesse fazendo uma homenagem a um rei. Ela demonstrou seu humilde desejo de fazer um pedido. E Jesus, entendendo a cena, entendendo que ela se prostrou, entendendo que ela o adorava como um rei, mas que por detrás daquela adoração havia o desejo de fazer um pedido, Jesus diz: o que você quer? Quantas vezes nós entramos nesta casa, a casa de Deus? Quantas vezes nós entramos, nos ajoelhamos, adoramos a Deus como um rei, mas por detrás desta adoração tão bonita, há um pedido. E Jesus fala: pode pedir. Pode pedir. E ela diz: quero que neste teu reino, estes 2 meus filhos, imagine a cena, né? Ela como uma mãe que faz tudo pelos seus filhos, como uma boa mãe, que faz tudo pelos seus filhos, se aproxima de Jesus e os seus 2 filhos estão do lado. Ela se ajoelha, o adora. E Jesus, entendendo, diz: pode pedir o que você quer. E ela aponta para os 2 filhos: olha, esses 2 meus filhos, eu gostaria que, neste seu reino, um se assentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Diga, é um bom pedido. Pedir não ofende ninguém. Tanto é que nós vamos ver que Jesus não ficou nervoso com esse pedido. Meu pai conta uma história, não sei se é verdadeira, mas me ensina muita coisa. Ele contava que o seu pai, o meu avô José, um certo dia encontrou o apresentador Silvio Santos. E o meu avô encontrou ele no meio da multidão e falou: Silvio Santos, Silvio Santos. E o Silvio Santos virou para ele e ele falou: Silvio Santos, me dá 1 milhão. E o Silvio Santos respondeu e disse: não. Pensou se ele tivesse dado? Tem muita coisa que nós pedimos a Deus. Nós podemos pedir o que nós quisermos para Deus. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso pedido. O que você está pedindo para Deus? Hoje você chegou, vi que muitos chegaram mais cedo, dobraram os seus joelhos, adoraram o Rei dos Reis, que está presente neste lugar. E com certeza, no meio desta adoração, você fez um pedido a Deus. Qual é o seu pedido? Algumas pessoas chegam, muitas vezes, para mim, para a pastora, e dizem: pastor, pede para Deus isso para mim. Pastora, pede isso para Deus, para mim. Eu estou pedindo, eu estou querendo, eu preciso disso. Pastor, você pode pedir para Deus, para que Deus me abençoe? E muitas vezes estamos envolvidos em uma cena, em uma manipulação, em uma conspiração. Diga, uma conspiração. Agora, não nos escandalizamos com a conduta desses homens, nem ocultamos o seu verdadeiro caráter com a finalidade de pouparmos a sua reputação. Eu quero que primeiro você não condene Tiago e João. Eu não quero que você se sinta condenado com aquilo que eu estou falando hoje, com a mensagem que o Senhor está fazendo fluir sobre a minha vida. Não se sinta culpado. Não se sinta uma pessoa má. O que nós temos que entender é que tanto Tiago como João e os demais discípulos, todos eles, como nós, diga como eu, ainda eram muito infantis, ainda eram muito imaturos, ainda não tinham uma ideia do que queria dizer a mensagem, a doutrina de Cristo. Por isso não pense, por favor, que eu estou descrevendo essa cena, querendo
o falar mal, menosprezar. Somente estamos aproveitando um momento e uma cena para aprendermos, para crescermos espiritualmente. Por isso, não se escandalize com estes dois discípulos. Não se escandalize com a atitude destes dois discípulos que mais tarde se tornam apóstolos. Não se escandalize com muitas coisas que acontecem. Mas nós podemos aprender com o erro dos outros. Nós podemos aprender com a imaturidade dos outros. E nesta noite o objetivo é que não só eu, mas você, nós, venhamos aprender com este erro, com esta imaturidade dos discípulos. Eles suplicaram um favor que Jesus não poderia conceder sem ser infiel ao seu caráter e ao seu ensino habitual, como exemplificado no discurso sobre a humildade e no discurso sobre o sacrifício pessoal. Então eu quero que você entenda que os dois discípulos, como os outros 10, os 12, ainda eram muito imaturos. É muito próximo da morte de Jesus, mas eles ainda são imaturos. E também quero que você entenda que Jesus, ele não poderia atender esse pedido, porque senão Jesus seria infiel à palavra do Pai, à palavra da humildade, à palavra do autossacrifício. Ele seria infiel e desobediente às instruções do seu Pai. Nós podemos ter certeza que este pedido, ele não tem a sua origem no Espírito Santo. E nós também podemos, com isso, continuarmos e termos certeza que muitos pedidos que nós fazemos não são inspirados pelo Espírito Santo. Era um pedido irreverente e presunçoso. O pedido dos dois irmãos era tanto ignorante como presunçoso. O pedido dos dois irmãos era inteiramente egoísta. Além deles não terem ideia do que eles estavam pedindo, era um pedido sem conhecimento, sem esclarecimento do que estavam pedindo. Era um pedido presunçoso e egoísta. Eles não levaram em consideração nenhuma os outros 12 discípulos, mas eles armaram e tramaram, fizeram uma conspiração. É como se tivessem passado a perna nos outros 10 discípulos para serem os primeiros, mas nós sabemos que muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Então esse pedido não tem nada a ver com o Espírito Santo. Este pedido ele não foi inspirado pelo Espírito Santo. Diga, o meu pedido precisa ser inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe o que é melhor para mim. Porque se eu fizer um pedido de mim mesmo, do meu desejo, da minha carne, este pedido, ele é egoísta, ele é vaidoso. E ele vai me levar a um prejuízo e a uma destruição. Como é que você acha que os 10 ficaram quando ouviram o pedido? Os 10 discípulos ficaram muito irritados. Muito irritados. Com certeza, você também ficaria. E eu também ficaria. O pedido dos 2 discípulos era egoísta em uma visão mais ampla. Pergunta, por quê, pastor? Porque os 2 eram imaturos, egoístas. E o pedido deles não era uma inspiração vinda do Espírito Santo de Deus. Por isso eles não estavam prontos. Eles não eram príncipes. Eles não eram governadores. Eles seriam péssimos governadores. Eles não tinham visão e entendimento de que uma pessoa que exerce a liderança, se ela não estiver pronta, ela pode prejudicar a todos.
Diga, se um líder não for maduro, ele prejudica a todos. Por isso, o pedido dos 2 discípulos era egoísta em uma visão mais ampla. Eles seriam príncipes e líderes. Eles se sentariam no trono para governar multidões. Mas quando nós chegamos lá e alcançamos um título ou uma posição de destaque pela negociação, pela manipulação, por uma conspiração, nós prejudicamos muitas pessoas. Nós prejudicamos muitas pessoas. Hoje, o que eu mais tenho visto, andando por aí, ministrando a palavra, é que muitas igrejas foram abertas. E que muitos pastores, muitos líderes estão pastoreando, estão sobre um determinado número de pessoas, mas não são líderes levantados por Deus. São líderes que, por causa da sua vaidade, chegaram a um ponto de se tornarem líderes e estarem sobre um trono. E eles prejudicam muitas pessoas. E eles causam muito escândalo à igreja de Cristo. É verdade que Tiago e João nunca sonharam com um desastre como resultado do seu pedido ser aceito. Nenhum interesseiro ou lobista prevê resultados malignos por causa da sua promoção. Por isso, não faz com que sejam menos egoístas, apenas mostra que, além de serem egoístas, são vaidosos e vãos. A pior coisa que tem é quando um homem quer se casar e ter uma família e ainda é um menino. Quer continuar com uma vida de menino, saindo à noite, envolvido em bebidas, em prostituição. A pior coisa que tem é quando um homem, ele quer ser um homem de família, mas ainda é imaturo. A pior coisa que tem no meio do povo evangélico é quando uma pessoa ainda não está pronta e faz de tudo para ser um líder. E ela prejudica a obra de Deus com escândalos. A pior coisa que tem são os corruptos, os políticos corruptos, que por causa da sua vaidade destroem a vida de milhares de famílias, onde temos falta de educação, falta de saúde, saneamento básico. Diga, quando um líder corrupto governa, muitos sofrem. Por isso, pense bem antes de você escolher, de você constituir um casamento e ter uma família. Porque se você for menino, o diabo vai te usar para destruir uma família. Pense bem se você já está pronto e preparado, se é humilde o suficiente e se já fez vários sacrifícios pessoais para ser um líder religioso. Porque senão você vai trazer escândalo à igreja de Cristo. Pense bem antes de ser um líder. Porque nós estamos vendo aqui que Pedro e Tiago estavam sendo preparados, mas ainda não estavam prontos. Agora, quando vemos a resposta de Jesus, se alguém vem e te pede algo que é uma loucura, nós sabemos que o pedido deles, no mínimo, é uma ofensa a Deus e ao reino de Deus. Porque eles quiseram colocar o reino de Deus como se fosse um reino humano. Porque no reino humano se toma o poder pela força, pela revolta, pela rebelião. Se continua no poder por causa do nascimento. Se passa de pai para filho. São privilégios. O reino de Deus não é como o reino dos homens. Não é adquirido pela espada, pela força. O reino de Deus não é de homens autoritários, de governadores corruptos. O reino de Deus não é feito por barganhas, por negociações, por trocas, por conspirações. O reino de Deus, ele é conquistado pelo amor, pelo sacrifício pessoal. O reino de Deus, ele chegou com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso reino é um reino de paz e de prosperidade, de alegria.
Não é um reino de conspiração. Então o pedido desta mãe e destes dois irmãos é uma afronta contra o reino de Deus. Porque eles não têm ideia de como é o reino de Deus. E eles acham que o reino de Deus é como o governo do Brasil, por exemplo. Que se coloca ministros por interesses pessoais. Que se coloca ministros que não estão preparados. Ministros que barganham e fazem o que for necessário para se enriquecerem ainda mais. São governadores que não estão para servir, mas estão para ser servidos. Quantos homens não fazem nada em casa? Quantos homens não estão fazendo nada pela sua esposa e pelos seus filhos? São homens doentes, vaidosos, machistas. Mas o reino de Deus não é assim. Diga, o reino de Deus não é assim. Ele não proferiu uma palavra de repreensão direta, mas lidou com Tiago e João como um pai lida com um filho que faz um pedido insensato. Ele simplesmente diz: não sabeis o que pedes. Jesus simplesmente diz: não sabeis o que pedis. Jesus poderia falar: seu egoísta. Ele poderia ter falado o que falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas ele não fez nada disso. É como se Jesus tivesse deixado de lado todo o maior problema. E ele, de uma forma muito simples, mansa, amoroso, ele simplesmente diz: não sabeis o que pedis. Abstendo-se de críticas sobre faltas graves, trazido à luz pelo pedido deles, Jesus levou em consideração apenas o aspecto menos culpável, a ignorância deles. Diga, o maior problema não é a vaidade, não é o egoísmo. Diga, é a falta de conhecimento. Diga, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então o que Jesus vai fazer de uma forma bem simples, mansa e amável, como um pai, é tratar da ignorância, da falta de conhecimento que esses discípulos têm. Não sabeis, ele disse calmamente, o que pedis. E mesmo este comentário foi feito com mais compaixão do que com uma forma de culpá-los. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo que eu hei de ser batizado? Em seguida, Jesus diz: vocês não sabem o que pedem. E ele continua: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu hei de ser batizado? Jesus está falando sobre o cálice da dor, o cálice da injustiça, o batismo das dores, de ser injustiçado, de ser esbofeteado, de ser xingado, de ser cuspido, de ser chicoteado, de ser colocado junto como malfeitor e crucificado com a pior morte da época. Mas Jesus pergunta: podeis vós beber o cálice? Podeis vós ser batizado no batismo que eu serei batizado? Sabe qual é a resposta deles? Podemos. Podemos. Podemos sim. Nós podemos. Podemos sim, nós podemos. Se você pode, eu também posso. Podemos sim beber deste cálice. Podemos sim ser batizados. De forma interrogativa, Jesus ensinou aos seus discípulos que o avanço no seu reino não é alcançado por meio de favores, nem obtido através de solicitações, mas que o caminho para os tronos, diga, o caminho para o trono, amém, é a via dolorosa da cruz. Quantos querem se tornar príncipes?
Então saiba que o caminho para o trono é o caminho da humildade, do sacrifício pessoal, é o caminho da via dolorosa. Ninguém vai se tornar um grande homem e mulher de Deus, no reino de Deus, negociando, barganhando, manipulando, fazendo conspirações, derrubando pessoas. Ninguém vai se tornar um grande homem e uma grande mulher, um príncipe e uma princesa, um sacerdote real. Você nunca vai ser um grande homem na sua casa, uma grande mulher na sua casa. Você nunca vai ser uma grande pessoa na sua escola, no seu trabalho. Você nunca vai ser uma pessoa grande aos olhos de Deus. Você nunca vai chegar a se tornar os primeiros, de escravo a governador, de órfão a princesa, se você não entender que o caminho do sucesso é o caminho da humildade, do sacrifício pessoal. Quantos aqui são humildes? Tinha um professor meu do ensino médio que ele falava, a humildade. Tem professores aqui, né? Eu aprendi isso com o meu professor. Professor de física. Ele falava assim, a humildade é para aqueles que só têm uma virtude. Eu sou muito humilde. É porque eu só tenho a humildade. Eu não tenho mais nada. Então ele sempre dizia isso. E me marcou demais. Ele sempre falava, porque chamavam ele muito de vaidoso. Ah, porque eu corri não sei quantos quilômetros. Ah, porque eu fiz a prova e alcancei isso. E os alunos falavam, professor, você é muito vaidoso. Tudo você é bom, tudo você é o melhor. Você sabe tudo. E ele falava, mas é que a humildade é para quem é só humilde. Como eu sou um vencedor, você sempre vai achar que eu sou um vaidoso. Mas o caminho para o trono é a humildade. Eu vou perguntar de novo, quantos são humildes? Amém. E a segunda pergunta, posso fazer? Pode fazer, pastor. Quais foram os sacrifícios que você já fez? A doutrina da humildade, a doutrina do autossacrifício, a doutrina da cruz. Os tronos, mas que o caminho para os tronos é a via dolorosa da cruz. Que os dignos de palmas nas regiões da glória serão aqueles que passarem por grandes tribulações. E os príncipes do reino serão aqueles que beberem mais do seu cálice de tristeza. E que para aqueles que se recusam a bebê-lo, os egoístas, autoindulgentes, ambiciosos, vaidosos, não haverá lugar nenhum no reino. Muito menos lugares de honra à sua direita e à sua esquerda. Amém? A pergunta inicial feita por Jesus a Tiago e João não os surpreende. Eles simplesmente dizem, estamos prontos. Eles dizem com isso que estão prontos para morrer com Jesus. Eu quero saber quantos estão prontos para morrer aqui. Porque eles dizem, nós estamos prontos. Podem vocês beberem? Podem vocês serem batizados no batismo das dores? Podemos. Eles estão dizendo que estão prontos para morrer com Jesus. Esta declaração me faz lembrar um pouco mais à frente as palavras de Pedro, aonde ele diz, ainda que todos se escandalizem em ti, por causa da cruz, eu nunca me escandalizarei. O maior problema que nós temos não é aqueles que trazem escândalo, porque a Bíblia diz, Jesus diz que o escândalo vem, mas ai daquele por quem o escândalo entrou. Há muitos prostitutos em altares, em igrejas. Há muitos líderes vaidosos que não sacrificam nada. Mas Jesus diz, ai daqueles por quem o escândalo vem. Jesus não disse que não haveria escândalo. Jesus disse que haveria escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Mas eu acredito que o pior do que trazer o escândalo
é se escandalizar. Hoje o que tem de gente saindo da igreja porque está escandalizado? Não, pastor, você não sabe o que aconteceu. Lá na igreja fizeram isso, isso e isso. Pastor, lá na igreja fizeram aquilo, aquilo e aquilo outro contra mim. Olha, você não sabe o pecado que o pastor cometeu. Você não sabe o que o irmão fez comigo. Hoje o que mais tem é pessoas escandalizadas. Há muito escândalo. Mas o maior problema é você se escandalizar e se esfriar na fé e sair da presença de Deus e da casa do Pai. Quando eles dizem que estão prontos a morrer, nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos e dizemos, quantos querem ir para o céu? Amém. Mas nós sabemos que para ir para o céu, temos que morrer. Quantos querem morrer? Eu não. Então eu não quero ir para o céu. Não é assim? Nós não queremos nem deixar os nossos pais, como Abraão fez, para se tornar o pai da fé. Nós não fazemos nem o que Jesus mandou fazer, que de lá ir com Jesus até o final e tomar a sua cruz e seguir Jesus. Quando tudo isso acontece, nós vamos ver que Jesus reúne não os 2, mas reúne os 12. Por quê? Porque os outros 10 ficaram muito ofendidos. Sabe, quando os outros fazem algo errado, e isso nos afeta, é porque nós temos o mesmo sentimento. Eu não acredito que esses 2 irmãos passaram a perna em nós, para se assentar à direita e à esquerda. Eu não acredito que aconteceu isso. Na verdade é que você queria que acontecesse com você. Os outros 10, eles não pediram, mas eles também queriam ficar um à direita e outro à esquerda. Por isso que Jesus chamou os 2 e os 10. E falou com os 12, porque os 12 estavam ainda imaturos, tomados pela vaidade, pelo orgulho, e estavam tramando para saber quem era o maior. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe quem é o maior? Amém. Nós vamos ver no final quem é o maior. Nós temos que saber que quando Deus elege uma pessoa, a eleição é um favor para os não eleitos. Por exemplo, eu e a pastora Carla fomos eleitos pastores de Deus, na fonte de vida, para estarmos aqui. Diga, o pastor Marcos e a pastora Carla foram eleitos. Diga, e a eleição dos 2 é um favor para os não eleitos. Vocês entenderam? Deus me levantou como pastor. Deus me elegeu como pastor. Não é para que eu fosse favorecido. Não é para que aquele que foi eleito fosse favorecido. Mas para aqueles que não são, fossem favorecidos. A eleição é um favor para os não eleitos. Este é o método escolhido por Deus para beneficiar os homens em geral. E qualquer benefício especial que possa estar reservado para o eleito é bem merecido e não deveria ser invejado. Tem pessoas que olham e falam assim, o dia que eu for pastor, que nem o pastor Marcos. Vou te falar uma coisa, não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma ser eleito. Pelo contrário, ser eleito e ser pastor tem muito mais perseguição e tribulação. Mas o Senhor me elegeu para que aqueles que não são eleitos fossem abençoados. E se por algum acaso houver algum benefício que o Senhor me dê, a mim e a pastora, algum benefício por ter sido eleito, eu vou te falar que são poucos, mas eles não devem ser invejados. Porque hoje o que as pessoas mais pensam são nas tramas, nas manipulações. É querer tomar o lugar do outro, achando que vai ter um grande proveito, vai ter uma grande vantagem. As pessoas podem olhar e quando vê o pastor em cima do púlpito, eu falo, em cima do púlpito é mais unção do que pessoa. Então é difícil você ter uma realidade. Mas só quem me conhece na minha casa, essa semana, o tanto que temos trabalhado, o tanto que temos corrido, as lutas que temos tido, se você soubesse da metade.
É que eu não fico lá tirando foto na igreja, foto na outra igreja, foto fazendo isso, foto estudando, foto aconselhando, foto visitando, foto evangelizando. Mas se eu colocasse só metade do que nós fizemos no Face, você não teria nem tempo para ler, de tanta coisa que nós temos que fazer. Este é o método escolhido por Deus para beneficiar os homens em geral. E qualquer benefício especial que possa estar reservado para o eleito é bem merecido e não deveria ser invejado. Diga, não deveria ser invejado. Amém. Por isso que o que eu conto com você, com a sua maturidade, com o seu conhecimento, é que você mais ajude, que você possa ajudar mais. Diga, são poucos que sabem o que pedem. Tem muitas coisas que nós pedimos que nós não sabemos o que nós vamos sofrer para alcançar. Por exemplo, nós vamos começar o período de 21 dias de... 21 dias de... Diga, santidade. Nós vamos ter 21 dias de santidade do altar. Você tem ideia do que é pedir santidade para Deus? É fácil, Senhor, me santifica, Senhor. É tão bonito, é tão religioso. Mas você sabe o que você vai ter que passar por ter pedido santidade? Você vai ter que lutar contra o pecado. Você vai ter que lutar contra a mentira, contra a falsidade. Você vai ter que lutar contra pessoas diabólicas. Você vai ter que lutar contra pessoas que não querem deixar o pecado. Pessoas possuídas. Pessoas que manipulam, que conspiram. Por isso, muitas vezes pedimos algumas coisas que parecem tão bonito. Algo tão gostoso, tão agradável. Mas no fundo, nós vamos ter tantas lutas. Há tantos pedidos que nós fazemos de forma imatura. Cristãos imaturos pedem, por exemplo, para serem cada vez mais santos. Mas será que conhecem as dúvidas, tentações e os severos julgamentos que sofrem de todos os tipos para se tornarem grandes santos? Você tem ideia das lutas, das dúvidas que teremos para sermos santos? Quando vemos que Jesus chama todos eles, e Jesus vai trazer conhecimento, maturidade. Nós já vimos que um tempo atrás, os discípulos já estavam brigando por posição para saber quem era o maior. E nós sabemos que muitos que são primeiros se tornarão últimos, e muitos últimos se tornarão primeiros. E na ocasião deste ensinamento, Jesus ele pega uma criança e diz: esse é o maior no reino dos céus. Porque a criança é inofensiva, ela não conspira, ela quer fazer parte, ela quer trabalhar, ela não tem ideia de autoridade, de hierarquia, ela simplesmente quer participar. Aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Na primeira discussão sobre o maior, Jesus usou uma criança para ensinar e ilustrar. Mas agora, Jesus, ele vai falar: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Quantos querem ser grandes? Então você tem que servir. Se você quer ser grande, você tem que servir. O único ensinamento que Jesus dá de complemento nesta nova situação não é ser como uma criança, porque ele já tinha ensinado. Mas ele diz: aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quer governar tem que servir. Nas autoridades, nos reinos terrenos, é o contrário. O rei é servido. Mas ele diz: eu vim servir. O caminho para o poder no mundo espiritual é o serviço. Diga comigo: o caminho para o poder no mundo espiritual é o serviço. Eles conseguem o seu trono por sucessão.
Jesus diz: eu consigo o meu por mérito pessoal. Eles conseguem o seu reino por direito de nascimento. Eu espero assegurar o meu através do trabalho. Eles herdam os seus súditos. Eu compro os meus à vista. E o pagamento é a minha própria vida. Diga, um sacrifício. Quero concluir este estudo com uma reflexão adicional. Quando Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir, Jesus se referia não apenas à sua morte, mas a toda a sua vida. A declaração é um resumo. Diga, a declaração é um resumo. Amém. Em uma única sentença de toda a sua história terrena, ele veio para servir até o ponto de dar a sua vida como um resgate. Diga, Jesus pagou o preço. A palavra de Deus diz que os conquistadores e herdeiros são os mansos e humildes. E para isso é necessário muito sacrifício.